Olá, pessoal. Hoje queria-vos falar de um assunto que nem sei muito bem como é que hei de falar dele. Mas que é uma coisa que me impressiona há já algum tempo, desde que existem as redes sociais. É acerca de que, por vezes, às vezes publicamos algo que não tem relevância nenhuma, uma coisa pessoal, às vezes uma fotografia, tem montes de interação. Uma fotografia, e até quando é nossa, ainda mais interação tem. Ah, e curiosamente, quando se publicam coisas que são realmente sérias e que têm realmente interesse e que nos poderiam fazer evoluir de alguma forma, ninguém se manifesta. Isso é muito curioso no comportamento humano. E não sei se já devem ter todos reparado sobre isso. Eu não serei eu o único, porque não sou o único neste mundo, nem. Mas é interessante como é que as pessoas, quando são assuntos mesmo que nos tocam no âmago, as pessoas nada dizem. Eu não me comprometo, nem. Isso porque essas pessoas querem continuar a fazer isso que fazem até aí. Sabem que está errado, mas calam-se e fazem de conta que não se passa nada com elas. Isso é muito feio, mas é mesmo muito feio. E muitas pessoas que acham que a partir. Que acham, não, há muitas pessoas que são boas pessoas e entre humanos, mas que depois têm comportamentos relativamente às restantes espécies que não abona nada a favor de qualquer ser vivo. Eu era para pedir às pessoas para pensarem um bocadinho nesse aspecto. Não quer dizer que não estou a pedir para interagirem com as coisas, mas para pensarem sobre este aspecto que até que ponto é que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa positiva, até que ponto é que o meu financiamento, não é? Sempre que eu vou puxar da carteira, que eu vou puxar do dinheiro para fazer um pagamento de algo, vou estar a financiar isso que vou pagar, não é? Até que ponto é que eu vou financiar coisas horríveis, horrendas, para outras espécies e não só, e para nós próprios, porque a criação de outras espécies para consumo, como se faz em massa, e de formas, a maior parte das vezes horríveis, quase sempre, não é? Estragam-nos a água potável toda, estragam-nos tudo. Aliás, esta pandemia que estamos a viver, e como outras que já vieram antes, só que não chegaram cá, como todos sabemos, tem a ver com isso, com o nós estarmos a criar animais, a confiná-los, a fazer aviários, seja lá do que for, não é? Para quê? Se nós podemos viver tão bem de outra maneira, podemos ter a consciência tão leve, porquê que vamos financiar isso? Porquê que vamos financiar o terror? Porquê que vamos financiar as nossas próprias doenças? Porquê que vamos financiar a estragação de água que existe? Porquê que vamos financiar isso tudo? Por causa de estar a beber uns copos e a dar umas gargalhadas a uma mesa e acharmos espetacular o que estamos a fazer e estarmos completamente fora do que está a passar. Toda essa ignorância construída foi o que nos trouxe até aqui e é o que nos tem trazido, e de bom não nos tem trazido nada, como todos sabemos. Portanto, se calhar era bom, claro que Portugal, eu estou a falar português, depois estou a falar para nós, é muito pouco relativamente ao mundo, mas nós, como exemplo, poderíamos dar exemplos ao mundo, como qualquer outro povo pode dar exemplo, seja lá do que for, a outros, ou qualquer pessoa, no singular, mas falando de uma forma mais abrangente de um povo. Seria tão bom que as pessoas começassem a perceber que se calhar não é o facto de estar numa mesa, estarmos numa festa, estarmos ali todos de bem com a vida, queremos paz e amor, e vamos trabalhar isso e vamos vivenciar esse desejo com o sofrimento alheio. Como é que é possível? Onde é que vocês tiraram isso da cabeça que isso é uma coisa boa? Não é? Onde é que tiraram da cabeça que é bom
termos à disposição tudo o que queremos a toda a hora para fazer o que queremos e muitas vezes até para deitar fora, não é? Porque às vezes a maior parte das coisas que acontecem relativamente a esta situação de tudo, da criação de comida, não é? Deita-se montes de comida fora no mundo. Era interessante também percebermos que, por vezes, para nos reunirmos e estarmos alegres e bem dispostos uns com os outros, não era preciso tanta comida, não é preciso tanta coisa, nem tantas sobremesas, não é preciso nada disso. É só preciso relacionarmos, sermos francos uns com os outros e termos boa fé, não é? Uns com os outros, estarmos relaxados, descontraídos, sem estarmos com preconceitos deste ou daquele aspecto. Agora devemos ter sim preconceitos do que fazemos relativamente ao que fazemos a outros, que no caso é as outras espécies. Isso é que deveria haver, e felizmente começa a haver cada vez mais, mas ainda muito pouco, esse tipo de preconceito, que é termos preconceito das nossas atitudes realmente estarem... o preconceito para com as pessoas, não é? Que provocam um mal-estar terrível aos animais e a nós próprios, porque vai-nos faltar a água potável, provoca odores horríveis, provoca estas doenças todas que estamos a viver. Havia alguma necessidade de estarmos aqui neste ponto em que estamos todos enclausurados, ninguém se pode, nem as famílias podem estar uns com os outros, os mais velhos com os mais novos. Isto é de doidos, só para comer o simples do bife, ou seja lá o que seja, não é? Pensei nisto porque... E o que esses animais passam? O que esses animais passam? Desde que nascem até que morrem, são separados das mães. Depois as pessoas que tratam esses animais, até por uma questão de defesa, batem-nos, tratam-nos como lixo, porque não podem criar laços afetivos com eles. Vocês já pensaram nisso? O que era se vocês pudessem... Se trabalhassem num meio desses, iam já andar a fazer festinhas ou iam tratá-los agressivamente para que justificasse a vossa atitude, né, perante o vosso eu. Isto é uma coisa muito séria e que tem vindo, felizmente tem vindo, e também para vermos estas formas de comunicação, que as pessoas têm capacidade agora de se comunicar mais, mas este ato de comer assim animais como nós fazemos é um ato muito primitivo e seria bom todos começarmos a pensar de outra forma para evitar este tipo de doenças também, que isto não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum termos... há tanta comida boa, há tanta coisa boa que nós podemos fazer e estamos aqui a levar com este filme. Porquê? Porque o pessoal gosta de ter ali uns minutos de prazer de comida e nada mais. Além de que, se pensarmos que portanto, ou quando se pesca ou quando se abate animais e se criam, os transportes, os frigoríficos, a panóplia de maquinaria que é precisa para tudo isso, portanto isso faz uma enormidade de poluição, de consumo de recursos enorme. E ninguém está aí, não estão aí com essas coisas. Já se fala isso à boca cheia, a Organização Mundial de Saúde inclusivamente, toda a gente fala nisso, que é preciso diminuir o consumo de animais como se faz até agora. Então, este meu propósito era para pensarem que como é que é possível pessoas de bem sentarem-se à mesa a comerem o horror, o mal, não é? Eu não acredito que as pessoas que essas mesmas pessoas que queiram fazer isso, fazem isso porque lhes dá na cabeça, porque lhes foi incutido isso, mas nós temos que saber todos que tudo o que nos vem de trás não nos interessa a maior parte das coisas, porque senão a evolução não interessava. Porque esta coisa de falar-se da tradição, a tradição só serve para duas coisas, é para a religião e para vender, não serve para mais nada. É muito bonita, é uma palavra muito bonita, mas se repararem não é utilizada em mais lugar nenhum, só existe quando queremos vender alguma coisa a alguém, uma ideia, um produto, então dizemos, não, isto é a tradição, sempre foi assim, e isso é muito errado. Nós devemos substituir tradições, poderemos ter boas tradições,
ou juntarmos, conversar sobre assuntos que sejam interessantes, ou que lhes interessem, não é? Mas rir, brincar, tocar-nos, que é o que não podemos fazer agora, nem podemos estar muito perto uns dos outros, que é estúpido. Tudo isto só por comer animais. É muito doido. Vocês que são, ou que se pensam pessoas de bem, pensem nisto, não tem nada a ver. Devem acabar com essa ideia de que isso é bom. Não é bom, até porque vocês não conseguem comer os animais sem cozinhar. Porque pela carne, quem é que come carne crua? Quem é que come carne sem qualquer tipo de tempero? Ninguém é para comer carne, não é? Há comidas tão boas que se colocam temperos bons, espetaculares, e o que interessa na vida não é comer para viver. Nós não é viver para comer. Nós temos que nos alimentar, temos que nos nutrir para podermos estar bem, para podermos estar leves, airosos e bem dispostos uns com os outros, e então podermos praticar a paz, rirmos e tudo isso. Eu com este discurso não quero ser moralista de forma nenhuma, mas é um facto que realmente é muito mau e é muito grave a forma como estamos a viver, que não é de hoje, como é óbvio, não é? Mas é muito mau e nunca o ser humano viveu como vive, assim, nunca, antes, nunca. Agora vivemos assim, pá, há 70 anos, ou 60 anos, é uma coisa assim, mas antes nunca vivemos assim. Por isso, peço-vos a todos que reconsiderem que comer animais, ovos, tudo isso, pronto, uns ovos, se alguém tiver umas galinhas em casa e se comer os ovos, pronto. Mas comprar assim, que quero, preciso 20, sério, precisam de tudo a toda a hora e toda a coisa está disponível a toda a hora, isso não é correto. Não é mesmo correto. E pessoas de bem não devem fazer coisas que não sejam corretas. Pensem nisso, tá? Beijinhos e abraços e portem-se bem.